Antes de iniciar esse maravilhoso documentário, gostaria de mandar um beijo para a Núbia e para sua filha Rosa. Um beijão daqui de Moçambique, adoro vocês. Obrigado por me acompanhar. A pobreza no mundo é algo que desperta vários sentimentos. Existem pessoas que, ao estarem diante dos pobres, sentem nojo, por acreditar que são superiores. Outros sentem pena, mas nada fazem para mudar a situação. Ainda existem aqueles que nem pena e nem nojo sentem. Neste vídeo, você vai conhecer o país mais pobre do mundo, que por coincidência é o país mais pobre da África. Angelina Angelina gakwa Angelina Angelina gakwa ithe tonda kwiraga suganda nditiega oraire mawe nacio no githuka cura atumia ene woi bena ndo iguaga iondo Angelina Angelina gakwa Angelina Angelina gakwa kana mwari ndugu na makithi ukimutiganiria moyane na gathuru muka wake akimenya ugitemwo kuguru iondo Angelina Angelina gakwa Angelina Angelina gakwa Regete guthie gwa Timona otweretie mukagithie nduka-ini ukiambiriria kwira Timona ndeto nyingi ciothe ne moronire andu uria mendanaga nginya mumunyage mukanake akingira O ministro da Defesa de Moçambique enviou tropas para a cidade de Palma, no norte do país. O grupo terrorista Estado Islâmico está avançando nessa região. A região do sul do Saara volta a estar ameaçada pela fome. O alerta foi lançado pela ONU no momento em que a subnutrição poderá afetar mais de 127 mil crianças.
Mais de 10 milhões de pessoas foram afetadas pela pior seca em 60 anos no chifre da África e precisam com urgência de ajuda humanitária. África do Sul, o governo anunciou esta sexta-feira 2 mortes por coronavírus quando os casos ultrapassam já. Localizado entre Ruanda e o norte da Tanzânia, o Burundi é considerado atualmente o país mais pobre do mundo, com uma renda per capita de $760. Este país conta com cerca de 11 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 27.834 quilômetros quadrados. Para perceber como o Burundi veio a se tornar o país mais pobre do mundo, é necessário que voltemos no tempo, antes da chegada dos belgas às terras de Burundi. Antes de chegarem os colonos, o povo de Burundi era bastante unido. Há que lembrar que em Burundi existem 3 etnias, a etnia Tutsi, a Hutu e por fim a Tawa. Existem outras, mas essas são as principais. As etnias Tutsi e Hutu habitam as terras que hoje possuem o nome de Burundi há mais de 10 séculos. A vida em Burundi era bem harmoniosa, sem guerras ou conflitos entre os Hutu e os Tutsi, pois o reino de Burundi era considerado um dos mais fortes e prósperos da região centro da África. Apesar de existirem várias etnias, não havia distinção entre os integrantes do povo. Tanto os Tutsi como os Hutus podiam ocupar cargos com a mesma importância no reino de Burundi. Algumas pessoas acreditam que os conflitos entre a etnia de Hutu e a etnia de Tutsi teve início há um bom tempo atrás. Na verdade, somente na década de 1930, quando os belgas começaram a criar associações tribais para dividir as pessoas a fim de reinar com mais conforto, os Hutu e os Tutsis passaram a ser distinguidos e tratados de formas diferentes. Os Tutsi foram os escolhidos para ser o povo que ia receber grandes regalias, como terras e muito gado. Já os Hutu eram os mais pobres e nada tinham. Um exemplo são as escolas que foram criadas de forma a separar o povo. Algumas para Hutus e outras para Tutsi. As crianças que pertenciam à etnia Tutsi tinham o direito a concorrer a bolsas e estudar na Europa. Em outras palavras, o sistema colonial belga apoiou muito os Tutsi e eles estabeleceram a sua própria hierarquia. Na década de 1950, os planos belgas começaram a dar errado. Isto quando intelectuais africanos e pessoas de outras partes do mundo começaram a lutar contra a colonização. Os Tutsi mais educados ou escolarizados são os que estavam realmente lançados nos movimentos rebeldes contra os belgas. Então, os belgas se revoltaram contra os Tutsis e foram mais para o lado dos Hutus. Os Tutsis passaram a ser vistos como uma raça muito ingrata, o que não era verdade. O que os belgas não sabiam é que os Tutsi e os Hutus, apesar de serem de etnias diferentes, fazem parte do mesmo povo e do mesmo país. Foi isso que despertou a vontade de lutar dos Tutsi. Não podemos negar que a formação e a estadia de alguns Tutsis foi importante para que eles percebam que todos somos iguais, apesar das diferenças no tom de pele. A história que contamos antes é bastante importante para entender a situação atual de Burundi. Atualmente, Burundi enfrenta um momento de grande instabilidade política. Isso desde a sua independência da Bélgica em 1962. O país registrou mais de 5 episódios de guerras civis que custaram a vida de 500 mil pessoas e produziram milhões de refugiados. O conflito é algo que atrapalha a agricultura, que é a base da economia de Burundi. Mais de 90% da população deste país depende da agricultura para o seu sustento.
Esta guerra é responsável por aumentar o índice de pobreza de 48% para 67% da população em 12 anos. O aumento dos preços dos alimentos afeta o sustento das famílias e aumenta a sua susceptibilidade a desastres naturais. A guerra também causou danos a longo prazo, pois durante os conflitos houve a destruição de fábricas, infraestruturas escolares e hospitais. Sem contar que, devido à instabilidade do país, pessoas estrangeiras temem em fazer investimentos em Burundi. Mas qual seria o plano do governo e das pessoas em Burundi para acabar com a pobreza? Como o Burundi poderia sair de uma situação como esta? Vamos listar 4 possíveis soluções para este problema. O governo de Burundi gastou 4,3% do seu PIB em educação. Isso no ano de 2017. O país foi classificado em 95º lugar entre as 175 nações no que diz respeito em gastos governamentais com educação. Investir na educação pode levar os agricultores a usar meios mais eficientes para a produção, armazenamento e venda de produtos agrícolas, sendo que cerca de 85% do que se produz na agricultura em Burundi é para o consumo nacional. Apesar de existir o produto agrícola, não há meios para conservar a safra por todo o ano. Por isso, é importante investir na educação, pois é através desta que surge a inovação, o que pode levar ao desenvolvimento do país. Segundo o Banco Mundial, a infraestrutura é a espinha dorsal de qualquer país, pois esta gera empregos, melhora a qualidade de vida dos pobres e impulsiona o crescimento econômico, criando empregos. A infraestrutura ajuda a aumentar os lucros dos empregados. Além disso, é responsável por melhorar a qualidade dos transportes públicos e a energia elétrica, aumentando o acesso à eletricidade por parte das pessoas pobres. O grau de contrair uma doença infecciosa por parte da população de Burundi é muito alta. As doenças mais comuns são aquelas que se transmitem através da água e dos alimentos. Por exemplo, a febre tifoide e a hepatite A são das várias doenças que acometem a população de Burundi. Isso tem implicado vários gastos com a saúde neste país. Daí surge um outro problema. O dinheiro não é suficiente para suprir as necessidades em saúde por parte da população. Por exemplo, no ano de 2016, o Burundi investiu cerca de 6,9% do seu PIB para o setor de saúde. Se comparado aos Estados Unidos, há uma diferença de 11,02%, sem mencionar que o PIB norte-americano é muito superior ao PIB de Burundi. E mesmo assim, o país pouco investe para o setor de saúde. Temos que perceber que para uma sociedade funcionar da melhor forma possível, é necessário que esta tenha uma boa saúde. O que acontece em Burundi é que a população é obrigada a vender seus bens para suprir as necessidades em saúde, ficando assim sem terras e gado para o seu sustento. Como mencionei anteriormente, o Burundi não possui uma estabilidade atrativa aos investidores estrangeiros, o que é um grande problema, pois o investimento estrangeiro é fundamental para o crescimento de um país. Essa deve ser uma iniciativa do próprio governo de Burundi, pois deve tomar a atitude de ajudar o seu povo para conseguir atrair o investimento de fora para o país.